Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt e vou iniciar uma série de vídeos sobre solubilidade. Vamos falar de Química de 11º ano, Química 2.3 e vamos falar de soluções saturadas, não saturadas e sobressaturadas e da solubilidade de sais. Se ainda não te inscreveste no canal, aproveita agora. Vou querer também que escrevas nos comentários o nome da tua escola para ver até onde é que este vídeo está a chegar e põe o nome e localidade. Se já tiver, coloca um gosto e vamos ver qual é a escola que tem mais gostos. Aproveita ter alguns apontamentos e vou deixar um desafio para ver se consegues resolver e ver se percebeste bem estes conteúdos. Vamos passar então o que é a dissolução. A dissolução é um processo espontâneo em que vamos fazer uma dispersão de um soluto num solvente. E a solução é uma mistura homogénea, sempre. Se o solvente for água, então aqui vou ter uma solução aquosa. A dissolução dos sólidos em líquidos, a uma dada temperatura, pode ser acelerada aumentando o estado de divisão do soluto, deixando-os mais fininhos, ou também aumentando a agitação quando nós fizermos a dissolução. Aumentar a dissolução não faz com que aumente mais a quantidade que ele pode se dissolver. Faz apenas que se dissolva mais depressa. O que é uma solução saturada? Primeiro vamos ver, posso adicionar solutos, posso adicionar um soluto, mas vou ter ainda uma solução insaturada, vou ter uma solução diluída ou concentrada. Se eu chegar ao máximo que pode se dissolver, eu vou ter uma solução saturada. Ela vai estar saturada de soluto. Não pode levar mais soluto. Esta é a chamada solubilidade, é o valor da concentração da solução saturada. E se eu continuar a adicionar, vou ter então uma solução sobressaturada. Mas atenção, uma solução sobressaturada não é uma solução que já tenha sólido no fundo. Isto, quando digo solução, este tem que ser uma solução, é uma mistura homogénea. Aqui, se já tem sólido no fundo, será uma mistura heterogénea. Então, não é isto não é isto uma solução sobressaturada, mas conseguimos obter uma solução sobressaturada com a ajuda da temperatura. Não é um processo espontâneo, eu vou dissolver uma certa quantidade de um sal na água, sabendo que a 20 graus ele não dissolve, mas se eu aumentar a temperatura para 100, já irá se dissolver, e se eu deixar arrefecer lentamente, vou ter uma solução em que tem maior quantidade de sal dissolvido do que devia ter a essa temperatura. Isto é uma solução sobressaturada. Bem, tem que ser uma solução homogénea. A solubilidade é o valor da concentração da solução saturada. Então, eu posso ter essa solubilidade de duas maneiras. Pode ser a massa de soluto, em gramas, por 100 gramas de solvente. Bem, é importante vermos que aqui não é solução, é solvente. Também posso ter numa unidade mais conhecida que é moles de soluto por decímetro cúbico de solução. É a chamada concentração, mas aqui, como é a concentração numa solução saturada, então já vou chamar de S. Então, o S aqui é da solução saturada. Seguinte, solubilidade de sais, posso ver, tenho aqui uma curva de variação da solubilidade do brometo de prata e se tiver, por exemplo, 75 gramas a uma temperatura de 40 graus Celsius, e eu vou ter uma solução saturada. Sempre que o pontinho calhe em cima da curva, é uma solução saturada. Então tenho 75 gramas e tudo, a solubilidade já está aqui por 100 gramas de água. São 75 gramas de soluto. Se eu tiver aqui um pontinho A em que tem 25 gramas, esta trata-se de uma solução insaturada. Se for acima da curva, tenho 125 gramas e é uma solução sobressaturada. Podemos ver outros exemplos de sais e podemos ver que, de um modo geral, eles aumentam
bastante com a temperatura, quase todos aumentam muito com o aumento da temperatura, mas também tem alguns chás com pouca solubilidade, que é pouco afetada pela variação de temperatura, como aqui o NaCl, vamos ver, quase não varia, quase não passa dos 40 gramas aos 100 graus, 40 gramas de sal por 100 gramas de água. Outros chás, a solubilidade aumenta bastante com a temperatura, não é? Nitrato de sódio, nitrato de potássio. E aqui, só para termos uma exceção, é que o sulfato de cério 3, ele diminui, a solubilidade diminui com a temperatura. Mas de um modo geral, podemos dizer que a solubilidade aumenta com a temperatura, mas é de modo geral. O sulfato de cério não é o único, mas aqui está bastante claro. Solubilidade de sais na água, todos os sais de sódio, potássio e de amónio são muito solúveis na água. Todos os nitratos e percloratos, todos os acetatos, à exceção do acetato de prata, todos os sulfatos, à exceção do sulfato de bário, estrúncio e de chumbo, todos os cloritos, bromitos e ioditos, à exceção dos halogenitos, que são estes aqui, todos os que eu estava a referir, de prata, de mercúrio ou de chumbo. Sais com pouca com solubilidade moderada é o sulfato de cálcio, sulfato de prata e o hidróxido de cálcio. Os chás pouco solúveis em água são todos os carbonatos e fosfatos, à exceção do grupo 1 e do amónio. Ou seja, se for um carbonato de sódio é bem solúvel. Todos os hidróxidos, todos os sulfuretos, com estas exceções. O resumo, nós podemos ver que uma dissolução é uma mistura espontânea de substâncias que está relacionado com as interações entre o soluto e o solvente. A solubilidade é a concentração do soluto existente numa solução saturada a uma dada temperatura, sempre de uma solução saturada, e exprime-se em mol por decímetro cúbico ou em gramas de soluto por gramas de solvente. Uma solução saturada é uma solução em que não se consegue dissolver mais soluto a uma dada temperatura. Vamos passar aos exercícios. Este exercício de exame nacional está adaptado. Eles pediam aqui, no exame nacional, pediam a quantidade, o número de moles, e vou pôr só a massa, para ser mais rápido. A solubilidade do cloreto de potássio em água é 35,54 gramas de sal por 100 gramas de água. Ou seja, posso pôr já a solubilidade 35,54 gramas por 100 gramas de H2O. Considera uma solução saturada de KCl constituída apenas por este sal e por água. Determina a massa de... Quero saber qual é a massa de KCl dissolvida em 250 gramas desta solução. Bem, nós temos aqui... Estão-nos a dar a solubilidade com o solvente, mas estão-nos a dar aqui a gramas de solução. Vamos ver que a solução é uma mistura de solvente com o soluto. E para termos a solubilidade tem que ter só o solvente. Então, pode-se resolver isto da seguinte maneira. Se eu tirar o soluto, que vai estar dissolvido, vou ter apenas o solvente nesta solução. Então, a 250 menos o soluto dá o solvente e fica aqui com X. Para resolver, vou aplicar a regra dos abraços, vai passar para cima, fica 35,54 vezes 250 menos X, que é igual a 100X. Aplicar a regra distributiva. Aqui. Então é 35,54 vezes 250 e dá 8.885 menos 35,54x igual a 100x. Passar tudo o que tem x, passo para o outro lado e fica 8,885
8.885 igual a 100x mais 35,54x. Isto vai dar 135 e vou pôr já o valor de x é igual e fica 135,54. 135,54 e temos a massa de soluto dissolvida é 65,6 gramas de KCl. Okay? Para continuar o exercício no exame, pedem a quantidade química, por isso é preciso ter massa molar para fazer o resto do exercício. Vamos ao próximo. Considere a curva de solubilidade de um sal de alumínio. Como varia a solubilidade deste sal em água com a temperatura? Bem, conforme aumenta a temperatura, também aumenta a solubilidade. Aqui aumenta com a temperatura. Indica um valor aproximado da solubilidade do sal a 60 graus. Vou aqui a temperatura, 60. Vamos aqui para baixo, 60. Este pontinho vai indicar, então, que coincide com a curva. A solubilidade é 48 gramas de soluto. 48 gramas de soluto por 100 gramas de água. Okay. Por aqui, só a unidade, o S igual, e pronto, fica melhorzinho. C. Classifica a solução como insaturada, saturada ou sobresaturada, sabendo que se dissolveram 48 gramas de sal em 120 gramas de água. Bem, agora vou ter aqui, não tenho, é tudo sempre em relação a 100 gramas de água. Vou ver qual é a solubilidade desta solução, está acima ou não. Pronto, tem 48 gramas para 100 gramas de água. Se eu tiver 120 gramas, qual é a massa que se pode dissolver? A massa de soluto máxima. Vamos ter 120 vezes 48 igual a 100x. 120 vezes 48 dá 5.760 igual a 100x. Então, x igual a 5.760 dividido por 100 e é 57,6 gramas deste sal. Como eu apenas tenho 48 gramas, então a solução é insaturada. Solução insaturada. Próximo exercício. Aqui já tenho o desafio, está aqui embaixo. Em relação ao 3, escreva a equação que representa a dissolução do cloreto de potássio em água. Bem, cloreto de potássio é assim que se escreve, a fórmula química, em solução no estado sólido e vai se dissolver em água para, ficamos com os íons, solução aquosa e cloro em solução aquosa. Vou deixar, nestes exercícios de solubilidade, deixamos sempre em forma de equilíbrio, porque eles vão estar sempre em equilíbrio com uma solução saturada. É isso que se pretende, que eles estejam na quantidade máxima. Já vamos ver no próximo vídeo sobre o KS, o equilíbrio de solubilidade. No 4, indica a equação que representa corretamente a dissolução de sulfato de amónio. Neste aqui, quero que tenham atenção que agora tem aqui um 2 que vem destes do íon sulfato. E vejam qual é a maneira correta de representar. Deixem o vosso comentário e espero que o vídeo tenham gostado, que tenha ajudado. Se ainda não escreveram o nome da vossa escola, escrevam agora, deixem um gosto lá se já estiver e vejam mais alguns vídeos. Muito obrigado